Senhor nosso Deus. Só isso será só céu para mim. Quando a tua trombeta fluir, quando nós ouvirmos o nosso novo nome, que dia será, ó Deus? Como o Senhor mesmo disse, eis que tudo se fez novo. Ó Pai, tudo será novo, não chores mais. Ó Deus, que dia glorioso, quando olharmos para a face dos nossos irmãos e saber que ali nunca mais nos separaremos, nunca mais a tristeza entrará, mas somente a paz, e tudo será mudado, até o nosso próprio nome, ó Pai. O inimigo nunca mais poderá nos tocar. Querido Deus, receba o nosso louvor e venha, Pai, partir o pão, abençoando cada um que aqui chegou, que cada um volte para casa reanimado, fortalecido, com a porção a mais do Teu Espírito Santo nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, cada um de nós. Eu quero ler com vocês, para a nossa meditação, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, uma escritura bem conhecida, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Parabéns a Sofia, ficou bonito teu hino, filha. Tem que cantar mais vezes. Olha que lindo, né? Das criancinhas, a Bíblia diz, sai perfeito louvor, né? Graças a Deus. Diz assim a Bíblia: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Santo Deus, tua palavra lemos, e agora pedimos, Senhor, que o Senhor tome o controle da nossa faculdade mental, dos nossos lábios, do coração de cada um, para que assim, ó Deus, a tua palavra possa fluir e ir, ó Deus, em direção de cada coração e levar a bênção do Senhor, a graça para cada um. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar um assunto que já temos falado, porque a palavra de Deus, como disse Paulo, diz ele: não canso de vos falar as mesmas coisas, porque são segurança para vós. Então, nós não estamos, em busca de novidades, como muitos procuram novidades, procuram mistério, como diz o pastor Febroni, e acaba misterioso.
mas nós estamos em busca de meditar e nos alimentar da palavra de Deus que já está revelada. Que a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Então, não há nada que nós necessite para a nossa salvação que Deus já não deixou esclarecido, revelado para todos nós dentro das Escrituras. E eu quero meditar com vocês nessa Escritura, e o título que eu dei é Reverência versus Gratidão. Eu tinha sentado ali, iria falar um assunto que eu falei em Barra Funda, em Ronda Alta, mas veio esse assunto no meu coração, de nós meditar sobre isso. A reverência, a gratidão, isso move a Deus. Não somente a Deus, mas a nós também. Se você que é filho, você tem que chegar no seu pai, na sua mãe, de forma educada, com reverência. Ninguém chega numa autoridade de forma desrespeitosa. Se chegar de forma respeitosa, é preso, né? Mas chega com educação diante do homem mortal, diante do juiz excelentíssimo, né? Eles tratam algumas palavras assim, de forma a demonstrar o respeito. Quanto mais com Deus. Isso é algo que nós, muitas vezes, falhamos. Mas nós sempre estamos meditando e nos alimentando da palavra de Deus. Para quê? Para sermos melhor. Veja, o profeta Isaías, um homem que nasceu com um dom, com um chamado, um dos maiores profetas que podemos dizer. Entre eles, Moisés e alguns outros, mas nós vemos o profeta Isaías como ele realmente foi usado por Deus para trazer profecias sobre o próprio Cristo, sobre João Batista e tantas outras profecias maravilhosas que ele trouxe. Mas aí nós vemos que ele, mesmo com tudo isso, com esse chamado, ele precisou de entrar na presença de Deus e reconhecer a sua condição. Ele vivia no reinado do rei Uzias, um homem próspero, um rei cristão, um rei bem-sucedido. Isaías admirava o seu rei. Mas, muitas vezes, nem sempre o que começa de maneira correta termina de maneira correta. Por isso, nós devemos sempre vigiar. E como diz a Bíblia diz que nós não devemos remover os limites antigos deixados por nossos pais. Quem são os nossos pais? Os apóstolos, profeta, os pais mesmo, os nossos pais biológicos, muitos de nós temos como referência, temos como exemplo que viveu o Evangelho e sustentou até o dia final. Mas muitas vezes isso acaba não sendo assim. Muitas vezes a pessoa começa bem e não termina bem. Por quê? Porque, vamos dizer, baixa a guarda. Porque deixa a autossuficiência subir, como a gente diz, para a cabeça. Deixa a coisa acostumar, se acostuma com a coisa. E aí é onde muitos falham. E Deus, Ele é um Deus santo. E Ele exige respeito.
Ele exige reverência, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas aí Isaías viveu nesse reinado de Uzias. Acompanhou, por certo, desde jovem, desde muito novo, o sucesso de Uzias, até quando ele fracassou, por causa da autossuficiência. E quantos que fracassam por causa da autossuficiência? E aí vocês sabem, né? Quando ele entrou no templo para oferecer incenso, algo que não era trabalho dele, ele não tinha o chamado para aquilo. Mas como ele era o rei, como ele tinha bons exemplos, como ele tinha, quer dizer, a consideração do povo, como ele tinha um histórico positivo, ele pensou, mas já que eu mando em tudo, faço tudo, então eu vou também oferecer incenso. Vou tomar o lugar do sacerdote. E aí é onde ele falhou. E a Bíblia diz que o sacerdote Azarias, se não me falha a memória, com outros 80 sacerdotes, tentaram impedir a loucura do rei. A ti não é permitido fazer isso é trabalho do sacerdote. Mas ele, não, quem é vocês para me chamar a atenção? E resistiu, e a Bíblia diz que uma lepra saiu na sua testa, e ele se apressou em sair, ele mesmo, do santuário, e morreu como leproso. Então, isso coloca cada um a pensar. Quando nós olhamos Salomão dizendo que é mais válido, mais aproveitoso estar aonde há choro do que aonde há banquete. Quer dizer, no funeral, aonde há lamentos, porque ali se vê o fim de toda a carne, diz Salomão, e os vivos aplicam o seu coração. Vive-se como fosse viver eternamente, mas deixamos de analisar e de lembrar que desde que nascemos, logo quando atingimos a maturidade, já ali para os seus 30, dependendo da genética, o cabelo começa a branquear. O que é aquilo? Começa a morrer. Logo a pele começa a se tornar flácida. E vai indo, e chega o dia que encerrou a carreira aqui. Então, por isso, diz Salomão, que é preferível, em outras palavras, mais proveitoso ir onde há pranto do que onde há banquete. Para quê? Para poder olhar para si e ver que nós estamos passando por essa terra, por um pequeno período de tempo, e logo entraremos na eternidade. E aqui é o momento de nós fazer a nossa escolha. E se caminharmos com Cristo aqui, caminharemos com Ele do outro lado. Então, Isaías, nessa condição, após a morte do rei Uzias, ele foi ao santuário, e aqui vamos recapitular, onde diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para si, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aí nós vamos entrando com Isaías nessa visão, e nós vemos que os anjos que nunca conheceram o que era conhecem o que é pecado. Mas eles têm a consciência que Deus é santo, que Deus é limpo, que Deus é puro, que Deus é o maior.
que Deus merece toda a honra, toda a glória. E então, olha a maneira que eles se achegam: humildade e reverência. 2 asas cobrindo o seu rosto e 2 asas os pés, e com 2 voando, agindo, e louvando a Deus. Quando Isaías viu isso, é o que ele clamou: ai de mim. Quer dizer, se os anjos se achegam diante de Deus assim, reverenciam Deus assim, e eu o que tenho feito? E eu como tenho agido? E eu como tenho me portado diante de Deus? E eu como tenho se achegado a Deus? Aí nós olhamos com isso e vemos que não há homem grande, não há mulher grande, há um Deus grande. E Deus é santo. Por isso, o irmão Brana diz que Deus ama o humor e odeia vulgaridade. Um cristão tem que saber que nós somos o templo do Espírito Santo. Como eu sou um cristão e fico com a minha boca falando um monte de besteira? A Bíblia diz em Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer viver uma vida mais perto de Deus? O que devemos fazer é meditar nas coisas de Deus, é meditar na grandeza de Deus, é meditar no poder e na misericórdia de Deus. Então, nós vamos estar mais perto de Deus. Então, nós vamos viver uma vida que agrade a Deus. E aí nós vemos que o profeta, quando chega nessa visão, na presença de Deus, ele se considera um miserável. Assim como nós vemos as nossas fraquezas, vemos as nossas limitações, vemos essa natureza puxando, às vezes, para as coisas erradas, mas nós chegamos diante de Deus, é Ele que pode mudar, nos fortalecer e nos dar a graça para viver. Não foi a capacidade do profeta Isaías, não foi por ele ter sido um homem chamado para o ministério, não foi por ele ter vivido junto com o rei Uzias que ele foi o que foi, mas foi porque ele reconheceu. Ele chegou diante de Deus com reverência e ele reconheceu a sua miseribilidade. Ai de mim que vou perecendo. Como vou chegar diante de Deus? Como eu e você vamos chegar diante de Deus pela nossa capacidade? O irmão Lindomar falou algo aqui que eu nunca tinha pensado. Do outro lado, até o nosso nome será mudado. Não vai ser, eu creio que não vai ser mais Davi. Deus tem um nome para mim, porque eu sou outro. Porque houve uma mudança, e você veja que nas Escrituras, sempre que Deus encontrava com o homem, com a mulher, ele mudava o nome. De Abrão mudou para Abraão. De Sarai mudou para Sara. De Jacó mudou para Israel. De Saulo mudou para Paulo. Então, Ele é quem nos muda, Ele é quem nos molda, Ele é quem faz nós viver uma vida santa. E quando falhamos, há um sangue que fala por nós. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Aí nós vemos que não, volto a repetir, não há homem grande, não há mulher grande. Não é o homem santo, mas existe um Espírito Santo que unge esse homem, que unge essa mulher, que começa trabalhando, que vai fortalecendo, que vai mudando, que vai capacitando. Esse é o Deus. Ai de mim que vou perecendo. Mas quando ele reconhece, a Bíblia diz que um dos serafins
voa até onde está as brasas do altar, e com uma tenaz, nós diz um alicate, não é? Pega uma brasa e toca os lábios dele. Com o fogo do Espírito Santo, Deus vai nos mudando, Deus vai nos limpando, e Ele vai mudando os nossos desejos e vai nos dando prazer pelas coisas de Deus. Eis que a tua iniquidade é tirada e purificado o teu pecado. Após isso, ele ouviu a voz que disse: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. Agora eu estou capacitado para escrever profecias do Messias, para escrever profecias de Deus, para escrever profecias de João Batista e tantos outros. Lindas palavras que nós vemos. E Deus o enviou. Como nós vemos nas Escrituras que a reverência é algo que está sempre diante de nós. Uma coisa que nós sempre devemos lembrar: quando nós chegar diante de Deus, a gente é fraco, mas que possamos se achegar com humildade e falar com Deus, não só da boca para fora. Quantas vezes, nós somos todos humanos, quantas vezes a gente corre o risco e quando vê está falando da boca para fora, né? Mas aí nós vemos e voltamos e concentramos em Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, aquele que existe por si mesmo, não tem princípio de dias, nem fim de dias. Senhor, que és essa grande luz. Veja como nós temos palavra quando nós buscamos em Deus. Tu és essa grande luz que enche os céus e a terra. Tu és o Deus que criou os mares, que criou os peixes, criou os animais. E trouxe para Adão, como falei no final da semana passada, para Adão pôr um nome em cada um. Tu és o Deus que esteve com Adão quando ele pecou lá no jardim do Éden. Tu és o Deus que fez uma vestimenta de peles para Adão. Tu és o Deus que inspirou Abel a oferecer o sacrifício e aceitou. Como falava ontem ali em Ronda Alta, nós sabemos que a arca ela era coberta com pele de texugo. Vocês já leram, já sabem, né? Texugo, eu nunca sabia o que era texugo. O que é texugo? Aí a gente vai ver, é um animalzinho. Mas que tipo de animalzinho? Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. É um animalzinho pequeno, mas ele tem uma pele tão resistente que o predador vem e tenta agarrar, mas não consegue furar. Tenta morder e não consegue agarrar, porque a pele é resistente e ele... Então Deus, ele desejou, né, que a cobertura da arca fosse através da pele desse animalzinho que nada penetra, que é resistente, que é forte. Será que foi por acaso que ele usou o texugo? Mas mostra para nós, né, que ele é o Todo-Poderoso. Nada pode entrar ali, nada pode atingir, nada pode acontecer com eu e você sem que ele permita. Então nós descansamos em Deus, confiamos em Deus e nós adoramos ele. Senhor, obrigado pelo Senhor ter estado comigo, pelo Senhor ter estado na minha família, por a minha vida estar em tuas mãos. Quando eu olho para o futuro, o que será que há no futuro? O que será que há na nossa velhice? Mas nós podemos pedir que Deus nos guie. Podemos sim pedir que até mesmo de que morte nós queremos morrer no futuro, podemos. Senhor, esteja comigo durante essa caminhada, esteja comigo nos últimos minutos, nos últimos momentos. Por isso Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o Deus que está ali. Esse é o Deus que está ali confortando, protegendo, cuidando. Quando você olha, sabe,
para as últimas palavras de pessoas famosas, você vê que não tem nada de bom fora de Deus. Mas quando tu olha para as últimas palavras dos filhos de Deus, quantos e quantos e quantos e quantos fica registrado, né? Que não há aperto, não há temor, mas há uma companhia inseparável. Como o irmão Brana conta do pai dele. O pai dele foi um alcoólatra e bebeu e aceitou a Cristo no último momento, já no final. Na mensagem do Dia das Mães, o irmão Brana relata. E ele disse que o pai dele relatou que havia 2 anjos, né? Creio que 2, de branco na cabeceira e o anjo de vermelho nos pés. Por fim, disse o irmão Brana, o anjo de branco o levou para o descanso, venceu. O inimigo, ele não desiste muito fácil. Quem sabe a pessoa, você me pertence, rapaz. Você me pertence, até mês passado estava bebendo, agora eu vim te buscar. Mas os 2 anjos de branco, não, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Agora, quando eu vejo em relação a um cristão, o diabo nem tem como chegar. Um cristão que tem o Espírito Santo, que viveu para Deus, que dedicou sua vida para Deus, o diabo não tem nem como se chegar perto. O máximo que ele chega, às vezes, é no pensamento, mas ali há uma fé firmada, que não tem como o pensamento do inimigo atingir, porque ele sabe, ele conhece a Deus. Por isso, quando nós olhamos tudo isso, nós somos agradecidos, nós reverenciamos a Deus, nós temos gratidão, e isso move a Deus. Anotei aqui sobre a mulher sunamita, né? Sunamita. Veja, ela fez algo sem pensar ter algo, receber algo em troca. Ela fez aquilo de forma espontânea. Por quê? Porque ela percebeu, esse homem que passa aqui é um servo de Deus. Esse homem é um servo de Deus. Então ela chega para seu marido e diz, esse homem que tem passado por aí, eu percebo que é um servo de Deus. Vamos fazer um lugarzinho para ele descansar, uma casinha, uma caminha, pôr um jarro de água ali, para quando ele passar, ele poder chegar. Deus viu, Deus vê as mínimas coisas que nós fazemos pelas coisas de Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho que temos feito na obra pelos santos, mas Ele tem a recompensa para cada um de nós. E ela, ao ser reverente, ela fez isso e Deus ouviu. E o profeta, então, vendo aquele respeito, ele desejou retribuir. Era Deus no profeta. É Deus em mim, é Deus em você, é o diabo nas pessoas que estão aí fora. E então, ela teve um filho. Depois ela teve o filho ressuscitado. A bênção não saiu mais da casa dela. Vale a pena, irmãos, nós ser reverente. Como eu falei no princípio, deixa eu concluir aqui. Quando hoje estamos em um culto de ceia, concluo com isso. Quantas vezes a nossa mente corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Não é assim? É verdade ou não é verdade? Mas aí nós lembramos, eu estou nesse momento participando do símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E Ele disse para nós fazer isso em lembrança dEle. E hoje eu vou
tomar do símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi imolado por mim. Senhor, obrigado. Senhor, a tua morte não foi em vão, como Isaías diz, Isaías 53, ele verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Vamos ler aqui um pouco antes de nós terminar, daí com isso eu termino. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, porque ele tomou nosso lugar, né? E experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O Deus dos céus e da terra se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e foi desprezado, foi humilhado. Por quê? Porque tomou o nosso lugar. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou as nossas enfermidades, como diz aqui. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então nós descansamos nele. Então nós pedimos para ele que ele nos dê força, que ele nos dê coragem, que ele nos anime, que ele nos cure. Quando nós chegar ali, irmãos, nós vamos ver como a mão de Deus esteve conosco, livrando, fazendo dobrar a esquina, quebrar a esquina. Por quê? Porque ele quer o nosso bem, e ele conhece o futuro, ele quer nós lá em cima. Quantas vezes ele tem nos abençoado? Porque a palavra de Deus não falha. E Jesus disse para os discípulos que quem deixar tudo para seguir a Cristo receberá 100 vezes tanto nessa vida, e do outro lado, a vida eterna. O que seria das nossas famílias? O que seria da minha família? O que seria dos meus pais? O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Quando hoje aí as pessoas casam e se descasam, as crianças ficam tudo jogadas, se criam soltas, desamparadas, revoltadas, mas Deus tem mantido cada um de nós, porque a nossa fé está nele, porque Ele tem nos guardado. E eu gosto de lembrar e meditar no que o irmão Brana diz, que as famílias de crente estão no sangue, está no nosso sangue. Por isso que nós vemos as famílias de crente, o filho vem, o neto vem, e aí vem vindo, porque o sangue nosso tem a marca do Senhor Jesus Cristo. Estamos marcados pela graça de Deus. Nós pertencemos a Ele, não pertencemos ao mundo. Você não é feliz por isso? Por ter a marca. Diz o irmão Brana, assim como o boi, ele tem uma marca na sua, como é que diz ali, no seu carimbo que eles têm, há uma marca do sangue que ele possui. Ele diz a mensagem, as raças, mas não lembro. Digam as duas aí, irmão Vladimir. O boi. Qual a raça deles? Holandês, Nelore. Tem as raças. Então, aquele animal tem no sangue de ser um Nelore. Puro sangue. Nelore, o que mais? Você falou? Holandês. Quer dizer, daquele animal vai sair um holandês. E de um cristão vai sair um cristãozinho, pela graça de Deus. Porque eu creio que está no nosso sangue. Os nossos já nos esperam lá em cima. E o céu não é perfeito sem a família reunida.
Por isso nós temos que requerer o que é nosso, requerer a nossa firmeza espiritual, requerer o Espírito Santo. Alguém nos espera do outro lado. Eu tenho os meus esperando, você tem o teu. Graças a Deus que no meu sangue corre o sangue de um cristão, comprado pelo sangue de Cristo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não o mundo todo, mas aqueles que a recebem. Como diz em São João, que ele veio para o que era o seu, para os que era seu, e os seus o rejeitaram. Mas todos quanto têm recebido, Deus deu o poder de ser o quê? Filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, meu pai foi um filho de Deus, meus filhos são um filho de Deus, meus netos são filhos de Deus, porque eu creio, porque está aqui no sangue. Graças a Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, através da morte, né? E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Nós fazemos parte do trabalho dele, meus pais fazem parte do trabalho dele, meus filhos, cada um de nós que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Que através do nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa, como diz a Bíblia. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre essa força para nos fortalecer da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus.